Olá, queridos e queridas alunas, aqui é a professora Glaucia Pompeu. Eu estou na nossa videoaula de número 1 de literatura, onde hoje nós vamos tratar sobre textos literários e textos não literários, tá? É bem fácil identificar, caracterizar esses dois tipos de texto por meio da linguagem. A linguagem que é empregada nesses tipos de texto, ela se diferencia uma da outra, certo? Então vamos entender aqui como é que funciona a definição de texto literário e texto não literário. Texto literário apresenta uma linguagem pessoal, envolta em emoção, em emprego de lirismo e valores do autor ou do ser retratado, tá? Então, quando eu falo na linguagem pessoal, olha aqui, apresenta uma linguagem pessoal, eu penso então numa linguagem subjetiva, certo? Porque a minha linguagem, né? Então eu vou colocar aqui já uma informação que eu tenho, o subjetivismo, né? Que é presente nesse tipo de texto. A linguagem subjetiva, ela vai revelar o meu olhar, né? Eu termino falando aqui eu falo aqui sobre o emprego do lirismo. O lirismo, ele vem envolver o eu poético, né? O eu do autor, né? Qual é aquela sensação que está contida nele? O que é que aquele sentimento mais íntimo dele quer me revelar nesse texto? Olha o nome do tipo de texto, texto literário. Então quer dizer que eu vou encontrar presente nas literaturas, em poemas, em poesias, em contos e todos os outros tipos de textos literários, né? Então assim, onde vão estar contidas as ideias, né? As ideias mais íntimas, o olhar subjetivo desse mundo físico, né? O olhar do autor, como é que ele enxerga isso, né? E aqui dentro desse tipo de texto, eu posso ver a musicalidade, a rima, a questão da métrica, eu posso ver mundos imaginários, eu posso ver a metáfora, eu posso ver as figuras de linguagem, as aliterações, todo esse embelezamento estético, toda essa fascinação, todo esse envolvimento que a literatura traz para a gente, né? Vai estar contido nesse texto literário, né? Ela vai ser o chama, né? O que prende a atenção do leitor? Justamente é o fato dele se reportar, né? Para lugares antes nunca vistos, né? Dele se colocar na condição de um personagem, né? Dele se sensibilizar por um personagem, dele entender um cenário, uma sensação. Então é bem gostoso de se falar em texto literário, porque os textos literários, eles são os textos que têm a finalidade de entretenimento, né? Eles vêm como diversão, eles vêm como leitura por prazer, não é verdade? Então vamos ver agora a definição de texto não literário. Se por um lado eu tenho texto literário, por outro eu tenho texto não literário, que ele vai ter outros objetivos diferentes do objetivo do texto literário. No texto não literário, tem como objetivo, né, a retratação da realidade. Então ele tem como sua marca de registro, né, a linguagem referencial. A linguagem referencial é a linguagem denotativa, né? Eu vou colocar bem aqui. Se por um lado eu tenho a linguagem subjetiva, aquela linguagem íntima, né? Eu também tenho a linguagem objetiva. A linguagem objetiva, ela é a linguagem que vai estar me passando uma informação sobre uma dada realidade, né?
aqui, ó, ela informa, ela denota, denotativa. Por outro lado, aqui no literário, a linguagem conotativa, certo? Então, aqui no meu texto não literário, então ele não tem essa mesma finalidade do texto literário, que é a de leitura por prazer, é a leitura para deleite, não. Essa leitura aqui é uma leitura puramente, a leitura do texto não literário é puramente informativa. Ela vai te retratar uma realidade, ela vai te mostrar um dado do mundo real. Ela vai revelar, ela vai evidenciar os fatos que estão acontecendo. Por isso que ela é muito presente, ela é constante em artigos científicos, ela é constante em texto jornalístico, em reportagens e notícias. Ela é presente nesse tipo de texto. Ela vem me informar sobre determinado assunto. Ela vem carregar informações, dados da realidade. Ela não faz essa mistura, ela não vai me revelar nenhum embelezamento estético, porque a finalidade dela é única de informar. Ela é clara, ela é objetiva, é uma linguagem precisa, certo? É aquela linguagem onde eu vou captar informações que estão acontecendo mundo afora, onde eu vou me situar sobre determinado assunto, certo? Daí a gente começa a perceber, a fazer um comparativo com a linguagem, empregada no texto literário. A linguagem empregada no texto literário é a linguagem conotativa. A linguagem conotativa, que é comum no texto literário, ela vai me fazer referência a outros dados, ela vai relacionar dados da realidade, ela vai fazer analogias, comparações com outras, vai fazer espécies de metáforas. E quando eu começo a fazer essa metáfora, então eu passo para esse campo, o campo literário. Esse jogo de palavras, ele vai trazer um embelezamento estético nesse meu tipo de texto. Esse embelezamento estético, ele não se faz presente em textos não literários, porque a finalidade do texto não literário é única, é de informar, é aquele texto utilitário, aquele texto que eu preciso para saber de uma determinada informação, certo? Bom, então, por ele tratar dados da realidade, então ele vem carregar essa linguagem objetiva, linguagem clara, a linguagem precisa, que eu preciso para entender, para me informar sobre determinado assunto, tá? Eu vou pegar aqui para vocês e vou fazer uma relação rápida sobre o que tem em um que não tem no outro, para a gente fazer um comparativo rápido sobre alguns aspectos. Aqui eu falo do texto literário, o uso da linguagem o texto literário. No texto não literário, ela é impessoal, tá? No texto literário, ela é pessoal. No texto literário, a minha linguagem é conotativa. No texto não literário, a minha linguagem é denotativa. O objetivo do texto literário, então, é fazer entretenimento, e no texto não literário, então, o objetivo é informar sobre determinado assunto. Gente, eu vou colocar aqui rapidamente 2 frases e fazer um texto bem pequeno para que a gente possa fazer essa relação de que é literário e que não é literário, tá? Então, quando eu coloco assim, como eu amo o meu marido
querido. Como eu amo meu amigo, meu marido querido, né? Então, assim, eu tô revelando um sentimento meu, né? Aqui eu tenho uma frase que vai revelar, vai expressar algo que eu tenho contido. Então, aqui vai mexer com o meu subjetivo, tá? Com aquela ideia que eu tenho aqui contida dentro de mim, né? Então, aqui eu tenho uma frase que está nesse campo literário. Como eu amo meu marido querido. E agora eu vou colocar uma outra bem aqui para ilustrar o nosso texto não literário. Hoje o dia está muito quente. Olha só a diferença de uma frase para outra. Uma com total sentimento, outra com zero sentimento, né? Não tem nenhuma possibilidade de subjetividade na frase que segue aqui o exemplo. A frase que segue o exemplo aqui do texto não literário é: hoje o dia está muito quente. Aqui eu tenho uma informação, poderia até ser uma manchete, quem sabe de uma notícia, né, sobre a temperatura, né, a temperatura local. Então, assim, a gente começa a perceber que um texto, ele vai me revelar, o texto literário, ele me revela sentimentos, ele me mostra embelezamento estético, né? Ele me leva, ele mexe com o meu ego, ele mexe com o meu prazer, ele mexe com o meu eu lírico, ele vai mexer com o meu íntimo. E o texto não literário, ele não carrega esse objetivo, ele carrega o objetivo de informar, ele é impessoal, uma vez que ele tem um objetivo único de informar, né? Então ele retrata uma realidade, né? Hoje o dia está muito quente, pronto, aqui eu tenho uma frase declarativa, não mexe com sentimento, apenas informa sobre algo. Gente, muito obrigada por ter acompanhado a nossa videoaula. Espero que vocês tenham entendido o texto literário, o texto não literário. Resumidamente, o literário é aquele que mexe com o subjetivo, com o embelezamento, com as emoções. E o não literário é aquele utilitário, informativo, que tem uma informação para passar para você, clara, objetiva e carrega, né, essa linguagem denotativa. É aquela que vai te trazer informações do mundo real. Gente, deixa o seu like na nossa videoaula de hoje e eu te encontro na nossa videoaula de número 2. Até logo!